Domingo, Jorge Igor responde. Março, o pessoal pegou muito no pé porque semana passada eu falei que era o primeiro domingo de janeiro. Cara, a gente vem aqui, fala uns negócios aí, dá umas viajadas. Você tá pensando que vai falar um negócio, fala outro sem perceber. Maluquice, né, cara? Sei lá por que isso acontece. Mas enfim, bom domingo de março para todos. Segundo do mês? É, né? Se eu falei que no domingo passado era o 1º de janeiro, querendo falar que era o 1º de março, tá aí. Segundo domingo de março de 2023. Aqui estamos para mais um Jorge Igor Responde. Agradecendo a todo mundo que mandou perguntas. Perguntas para a semana que vem? Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Fica mais fácil para eu poder encontrar a sua pergunta, selecionar e mandar na semana que vem pro ar. Beleza? Então vamos lá. Hoje tem bastante pergunta, hein? A primeira, para não perder tempo. Fabrício Pinto. Fala, meu amigo. Fala, Fabrício. Pergunta é bem simples. Quando você ficou reconhecido nacionalmente, você tem a dimensão do alcance que sua narração tem hoje em dia? É engraçado isso, Fabrício, porque eu falava muito lá atrás, quando eu comecei nas rádios do Rio, rádios de pouco alcance, pouca audiência, nenhum salário no início, já contei muito essa história, fui começar a ganhar dinheiro com isso um pouco tempo depois. Eu falava assim, que eu tinha 2 sonhos. Eu queria viver da narração. Então, queria que esse fosse o meu ganha-pão, porque era o que eu sabia fazer, o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. E queria muito ser ouvido, porque eu tinha sempre eu tinha aquela impressão de que a minha vida ia ser no rádio. Eu nunca imaginei que eu fosse um narrador de TV, narrador de streaming, na época nem existia. E aí eu queria ser ouvido no Brasil inteiro. Então, por exemplo, nas poucas... Quando eu trabalhei na Rádio Brasil, essa sim, onde eu recebi, onde eu de fato trabalhei e recebi pelo meu trabalho, a Rádio Brasil do Rio de Janeiro, ela algumas vezes tinha a transmissão dela em rede com as afiliadas lá da Rede Boa Vontade do Brasil inteiro. Então, de vez em quando, um jogo da seleção brasileira, a gente narrava de lá e a rede toda pegava. São Paulo... Bahia, Rio Grande do Sul, e aquilo pra mim era o máximo. Eu saía de casa motivadaço, com aquela alegria, assim, pô, o Brasil todo vai me ouvir, um monte de lugar vai me ouvir, um monte de estado diferente e tal. Então, eu tinha muito esse sonho. Hoje eu vejo isso se realizando, se materializando, com a força da TNT Esportes, /esporte interativo lá atrás, que levou a gente pra um monte de lugar. E a gente viaja, e por onde a gente passa tem gente reconhecendo, tem gente conversando sobre a narração, tem gente gritando, Lucas! Aquela loucura, e isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, isso aumenta a nossa responsabilidade. Hoje, como a gente é mais visto, mais reconhecido, a gente tem que ter um cuidado muito maior com o que a gente fala, porque repercute muito mais, né? Eu acho que até no início do esporte interativo tinha ali uma certa irresponsabilidade juvenil e tal, porque a gente era muito garoto e a gente ainda não tinha o tamanho que tem hoje. A gente estava construindo, né? Na TV, esporte interativo, na época das parabólicas e tal. Então a gente naquela época se permitia fazer alguns absurdos que hoje seriam facilmente canceláveis. Então a gente tem o lado bom, que é a realização de um sonho. É gostoso, né? É legal você sair por aí e vir a galera trocar ideia com você sobre o seu trabalho. E eu falo isso sempre. Nesse tempo todo de exposição, a gente na rua, o pessoal vem conversar, vem tirar uma foto, vem trocar uma ideia. Nunca veio um trouxão pra intimidar, sabe? Nunca veio. Sempre, pô, vibe legal, sempre gente carinhosa, sempre foi assim. Então aumenta a nossa responsabilidade, porque como a gente é mais visto, mais ouvido, a gente não pode dar mole com o que fala, né? Entender a responsabilidade disso aqui, o alcance disso aqui, e até a nossa responsabilidade aumenta na vida pessoal também. Então, muitas vezes a gente tá na rua e a gente observa assim, tem gente que te reconhece e nem vem falar com você por timidez, ou porque não acha que cabe, ou porque não acha que não faz sentido para ele, ou até porque teme que isso vai me incomodar de alguma maneira, pelo contrário. Mas elas te observam, né? Observam o que você tá fazendo, como você se comunica, como você age. Então você tem que também ter essa preocupação como uma figura pública de você ter o melhor comportamento possível no teu dia a dia, com as pessoas que te reconhecem, com as pessoas que não te reconhecem, né? Tem um pouco desse lado também. Mas eu sei também, Fabrício, que a minha narração hoje, o meu estilo de narrar, enfim, ele impacta muita gente que se emociona vendo jogos,
né, que fica conectada com aquela história. Eu sei que é uma missão que eu tenho, jogo a jogo, de repetir isso, né, de encontrar maneiras de deixar as pessoas presas ali, no melhor sentido, né, interessadas em consumir aquele jogo, em assistir aquele jogo até o fim. E também uma importância do meu trabalho de influenciar a gente que está querendo começar, né? Tem muito menino, muita menina querendo narrar e que de alguma maneira se espelha, de alguma maneira se inspira e tal. Então eu tento ser também, nesse aspecto, o melhor exemplo possível, né? Fazer o meu trabalho da melhor maneira para que aquilo ali possa servir de estímulo a alguém, possa fazer alguém decidir ali a carreira que quer seguir. Então, e isso a gente precisa ter essa consciência também, viu, Fabrício? A gente sabe que para nós, assim, para nós, na teoria, é mais um jogo. Quando a gente vai lá fazer mais uma transmissão, é mais uma. Mas a gente nunca encara como mais uma, porque a gente sabe tudo que cerca aquilo ali, toda a importância que aquilo ali tem para mim mesmo e para aqueles milhões que estão vendo, se divertindo de alguma forma. Às vezes a gente está numa transmissão que está salvando o dia de alguém, que está melhorando a situação de vida de alguém, psicológica, mental, alguém que está passando por uma barra na vida, por uma situação terrível e tal, e que ali ele tem um alívio, assim, ali ele tem uma escapatória, mesmo que momentânea, uma fuga de tanta coisa ruim que está acontecendo. Eu sei que existe também esse lado, né? O comunicador ele precisa ter essa preocupação também num mundo tão difícil, onde as pessoas não andam bem de cabeça mesmo. Poxa, já que a gente faz um negócio que é divertido, né? Que é o esporte, que é paixão, que é emoção, que é celebração de vida, a gente também deixar a coisa um pouco mais leve para quem está, de alguma forma, sofrendo e tem um refúgio ali durante 90 minutos. É bastante coisa, viu, Fabrício? Mas quando a gente faz tudo com carinho, com amor, com coração, a gente atinge todas essas pessoas, né? A gente é abraçado pelos mais diferentes campos, né, por pessoas das mais diferentes classes sociais, time que torce, assim, todo mundo abraça quando o trabalho é feito com carinho, que é o que a gente tenta fazer sempre. Obrigado, viu, Fabrício? Obrigadão. Davi Moura. Fala, Jorge, sou um grande fã do seu trabalho. Valeu, Davi. Acho que nunca ouvi você falar sobre séries, então lá vai. Quais são as três melhores séries, na sua opinião? Meu top 3, Breaking Bad, God e Band of Brothers. Sucesso, ídolo. Obrigado, Davi. Vamos lá. House of Cards, para mim é a melhor de todas, que narra a trajetória de um ambicioso e inescrupuloso político norte-americano numa atuação do Kevin Spacey, que eu acho que é um negócio assim histórico, maravilhoso. Succession, essa série tá na HBO Max, acho que tá até para sair a 4ª temporada, eu tava até dando uma olhada nisso aqui. Que é um magnata, trabalho fantástico do Brian Cox interpretando o Logan Roy, que é um magnata das comunicações nos Estados Unidos e mostra todas as conexões de poder e tal, de empresários que ocupam esse posto. E dentro da família Roy, uma disputa por poder entre os 3 filhos do Logan Roy. É uma disputa pela herança, pelo trono, quando o Logan Roy um dia deixar as suas funções. E são filhos extremamente problemáticos, com muitas peculiaridades e assim. E é uma série fantástica, de um roteiro incrível, de um humor ácido, inteligentíssimo. E essa é uma das minhas preferidas. E Criminal Minds, eu gosto de séries de investigação. E Criminal Minds tem uma diferença, assim, em relação a várias outras, que ela mostra o Departamento de Análise Comportamental do FBI. Então é uma série que escancara os muitos distúrbios mentais que existem na humanidade. Como é atormentada a parte da humanidade. E aí você tentar entrar na mente de um criminoso perturbado, entender as motivações e a partir daquilo ali você encontrar a conexão com o crime, os indícios que levam e tal. É uma série que tem muita ação também no momento que você vai lá. Série antiga pra caramba, já 14, 15 temporadas, sei lá. Você vai lá, tem ação no momento em que você vai capturar, no momento em que você vai desvendar o crime e prender o assassino, o criminoso, mas tem todo um trabalho de inteligência ao longo de cada episódio que vai te prendendo, né? E você vai vendo como é importante você ter, e aí em qualquer área, né? Você ter a estrutura, que no caso o FBI tem,
para desvendar os crimes, todo aparato tecnológico e tudo mais, e você tem as grandes cabeças, né? Toda a organização é feita de pessoas e de grandes ideias, de grandes cérebros, como para trabalhar no departamento de análise comportamental, para você entrar na cabeça de alguém tem que ser muito bom, né? Então, Criminal Minds tá no meu top 3 também. Eu adoro, já mudou de formação pra caramba, já entrou gente, já saiu gente, e ainda é uma série incrível. João Pedro, fala Jorge, sou seu fã demais, obrigado João. Você ouve muita música? Se sim, quais são seus gêneros e músicas favoritos? João, eu tenho fases. Então, por exemplo, assim, tem um negócio que eu ouço muito durante grande parte do ano, independentemente do período, que é samba enredo. Pô, mas você ouve samba enredo, sei lá, em maio, carnaval já passou, ouço. Gosto muito de samba enredo, sambas históricos, gosto de ouvir gravações, gosto muito de percussão e muito do trabalho das baterias de escola de samba. Acho que é um negócio fantástico, assim, é uma orquestra em movimento. Você tem lá 200 músicos tocando diferentes instrumentos, caminhando pelo AMB ou pela Sapucaí, no caso do Rio de Janeiro, sob chuva, sob tempo bom, sob tempo ruim, com barulho de arquibancada, e eles estão lá tocando, afinados, ritmados. É uma coisa que me encanta, ouvir as gravações de estúdio e ouvir as gravações de pista, de bateria de escola de samba. Eu adoro, sou viciado, tarado. Tudo que é canal no YouTube, antigamente a gente baixava os áudios, hoje tem os canais no YouTube que fazem as captações. Tudo que é canal no YouTube que faz captação de desfile de escola de samba, de bateria, eu tô lá baixando, inscrevendo, assistindo, faço download para assistir no YouTube offline, para ouvir no avião. Eu sou, viciadaço nisso aí. Mas eu não escuto só isso. Gosto da MPB, acho que tem muita coisa boa na MPB, como infelizmente tem coisas ruins também. Gosto de música clássica, não é algo que eu ouço hoje tanto quanto ouvia no passado, mas ainda gosto. Por exemplo, se eu tô sábado à noite em casa, tá lá na TV Cultura mostrando lá os grandes concertos, ou no Arte 1, que é o canal da Band que volta e meia traz alguma coisa de música clássica, eu paro, assisto, pego um vinho, ouço, curto, também gosto de ouvir. Inclusive tô devendo para mim mesmo uma ida aqui à Sala São Paulo para ver a OZESP, até hoje não consegui ir lá para ver um concerto. Gosto também de algumas coisas assim muito específicas que eu vou descobrindo. Por exemplo, eu descobri em 2021 uma cantora espanhola chamada Vanessa Martín, que é um primor de voz e de composição, que toca músicas românticas, que falam de amor e tal. Também é uma coisa que eu gosto bastante. E eu fui surpreendido quando o Apple Music no fim do ano fez lá retrospectivas. Todo mundo faz, Spotify, os aplicativos todos fazem. As músicas que você mais ouviu, os artistas que você mais ouviu ao longo do ano. Cara, assim, era uma avalanche que eu tinha ouvido dessa mulher cantando. Eu falei, rapaz, nem eu sabia que eu tinha ouvido tantos minutos, tantas horas, assim, de músicas. Você vai descobrindo algumas aí no meio do caminho, como foi essa descoberta que eu fiz em 2021. Fiquei vidrado, baixo tudo que é álbum. Saiu um álbum novo dela esse ano, já baixei, já ouvi. Já fui no YouTube ver os vídeos das músicas que ela gravou nesse álbum. Tem as versões para YouTube e tal. Então, enfim, eu ouço bastante coisa. Ouço porcaria também. Na época de moleque, crescendo no Rio de Janeiro, o funk carioca era um negócio que estava muito presente na minha vida. Morava na zona norte do Rio e era funk carioca para tudo que é lado. O funk antigo, da época dos MCs, da época das montagens. Depois que o funk passou pela transformação dos anos 2000 para cá, uma coisa mais sexualizada e tudo mais, foi um negócio que já não era muito a minha vibe, não era muito a minha pegada, nunca foi. Isso é um negócio que, se eu tiver em alguma festa, algum lugar, estiver tocando, tá tudo certo. Não vou pegar, virar e ir embora por causa disso. Mas na minha playlist nunca vai tocar. Dentro da minha casa nunca vai tocar, porque eu acho muito ruim, de péssima qualidade. Era muito mais divertido no passado. Lá vem o saudosista dos anos 90, mas é verdade. E anos 90 também é uma coisa que eu ouço bastante, que é samba e pagode, samba de raiz e pagode anos 90 principalmente. Tem coisa boa no pagode atual. Por exemplo, Menos é Mais é um grupo que hoje me lembra muito a pegada anos 90, até porque eles incluem muita coisa no repertório de anos 90, né, como eles fizeram com aquela música do Pique Novo, que deu um baita levante aí na voz do Zão, né, mas eles também no repertório próprio deles, eles pegam muito essa vibe, né, esse estilo. Então, tem coisa boa no pagode de hoje, mas o pagode anos 90, de Exalta Samba, Pixote, Catinguelê, principalmente tinha muito grupo aqui em São Paulo, Sensação. Puta, era um negócio maravilhoso, que eu curtia muito. Hoje ainda
paro pra ouvir. Me chamar pra um sambinha retrô, pô, vai ter um samba, tardezinha de um sambinha retrô, só pegada dos 90 e tal. Nossa senhora, eu vou sair rouco, eu vou cantar tudo, de ponta a ponta, me amarro. Rock. Uma vez até me perguntaram de rock. Rock nacional eu curto algumas coisas. Legião Urbana eu acho fantástico. Fantástico, fantástico. Pra mim, uma das melhores que a gente teve. Jota Quest, Skank, Capital Inicial, Paralamas. Eventualmente ouço. Não ouço sempre, mas ouço eventualmente e curto. Tem muita banda boa no rock nacional. Vamos lá. Sertanejo. Jorge Mateus. Henrique Juliano. As duplas mais... Nunca fui muito a fundo nesse universo sertanejo, não, mas também curto. Depende ali da vibe, do dia, da ocasião. Né? Causa, motivo, razão e circunstância, já falava o professor Girafares. Eu ouço bastante coisa, tá? Algumas porcarias, mas ouço bastante coisa. Falar nisso, ó, o Brenovski, pega um pouco o gancho que eu falei do funk carioca, na época de moleque. Salve, Jorge, como era a atmosfera da sua infância no Rio de Janeiro? Então, ouvi bastante funk, né? Nessa época eu tocava muito. Então, eu sou um garoto do subúrbio carioca, então eu cresci aquela região ali, Engenho de Dentro, Meier, Água Santa, Encantado, Piedade, Quintino. Essa sempre foi minha área, sempre foi meu pedação. Lins, mas na época que eu conheci a Paola. Então esse sempre foi meu pedação ali, Zona Norte do Rio. Então fui criado ali, então eu estudava, morava com minha mãe, meus avós, e assim foi até a adolescência. Depois passei a morar com a minha mãe e meu padrasto, depois conheci Paola, Gustavo nasceu, fui morar com a Paola e assim foi. E era uma infância muito tranquila. A minha infância era jogar bola na rua, ainda se fazia muito, hoje parece que se faz menos, jogar mal, né? Mais narrava do que jogava, mas de vez em quando jogava. Escola e rádio, sim. Eu comecei a descobrir as rádios quando 13, 14, 15 anos, comecei a descobrir esse fenômeno de rádios comunitárias. Então eu descobri uma, aí eu ia lá, ligava, posso ir aí fazer um programa? Aí eu descobri a outra, posso ir aí e tal. E grande parte da minha adolescência foi isso, foi procurando rádio comunitária para falar, porque eu sempre fui apaixonado em rádio. Mas sempre fui moleque tranquilão, de boa. Alguns problemas para passar de ano em matemática na escola todo ano, era um perrengue miserável, era um inferno. Mas no final dava tudo certo, sempre com recuperação, mas sempre dava certo. Nas outras matérias era tranquilo, passava já. Tinha matéria que na metade do ano já estava praticamente aprovado. Essa era a dor de cabeça que eu dava para minha mãe. Não era nem dor de cabeça de night, balada, nada. Até curti um pouco ali, pouquinho depois dos 16 e tal. Conheci um pessoal de um grupo de pagode na região. A gente ia para os pagodes à noite e tudo mais, mas era muito tranquilo. Minha dor de cabeça mesmo era, para minha mãe, era matemática na escola. Era fazer continha no fim do ano para passar. Quinta série, sexta, sétima, oitava, o antigo ginásio, todo foi isso. Um inferno. Então, era basicamente isso. Mas era de boa, viu, Brenovski? Garoto criado por avós, a mãe trabalhava, o avô também, ficava muito tempo com a minha avó foi muito responsável ali pela minha criação, mimou pra caramba, me ensinou coisa pra caramba também, foi uma grande incentivadora, porque na época de rádio comunitária, assim, às vezes eu fazia um programa, tinham 2 pessoas ouvindo, uma delas era minha avó, que ouvia tudo. Eu tinha que sair de casa e deixar o rádio lá sintonizadinho, bonitinho. Põe na estação aí, meu filho, pra eu te ouvir, que horas é? Eu ia lá, aí o sinal era ruim, esticava a antena e deixava tudo ajustadinho pra ela ouvir, aí ia lá, voltava, ela contava como foi e tal. Então, infância tranquila. Nunca fui de brigar na escola, a não ser uma vez que um moleque resolveu passar a mão. Começou uma brincadeira, uma época na escola de passar a mão na bunda dos outros. O moleque veio passar a mão na minha, tomou uma cadeirada. Foi a única vez, não recomendo que façam isso, por favor. Foi a única vez que minha mãe foi chamada na escola por episódio de violência. Geralmente ela era chamada por problemas com a matemática, só. Mas dessa vez ela foi porque eu achei que foi inapropriada a brincadeira. Mas só. Não dava perrengues de madrugada, briga, nada. Era muito tranquilo. Meu perrengue se chamava só matemática. Tirando isso, foi de boa e era uma atmosfera legal, com todos os problemas que você encontra no subúrbio do Rio, né, Brenovski? De insegurança, de violência, de falta de estrutura, muitas vezes. Mas a gente vai driblando, a gente vai crescendo, vai aprendendo. Era uma época em que a gente ficava muito mais solto na rua do que os nossos filhos ficam hoje. Era uma época que não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, não tinha como acompanhar sua localização, era muito mais complicado por isso também. Eu fico imaginando, né, como era ser
pai e mãe nessa época que você liberava o teu filho para sair à noite e marcava a hora de voltar, mas enfim, como é que você ia acompanhando, né? Tinha o celular para você ligar, pelo menos isso, né? Na minha época já existia. Porra, não sou tão velho. Pelo menos o celular, para você receber uma ligação. E aí, onde é que você tá? Mas era caro. Essa época, falar no celular era caro. A ligação de celular era muito cara. Você tinha que falar rápido. Oi, tô tudo bem, tô chegando, tô indo. Porque voava crédito. Ou então, quando você ligava do fixo, o valor da chamada era nas alturas. Era mais perrengue, cara. Talvez hoje o mundo esteja ainda mais louco do que estava na minha época. Mas, em compensação, você tem mais meios de monitorar o teu filho do que nossos pais tinham lá atrás, né? Tem isso também. Obrigado pela pergunta, meu velho. Fanuel Guedes. Fala, Jorge. Fala. Para narrar um jogo de futebol tem que ter uma boa oratória e tal? Você vai em algum fonoaudiólogo ou algo do tipo? Ah, sim, o Fanuel, é muito importante, eu bato muito nessa tecla. Fonoaudióloga é vital, porque não é só para desenvolver capacidade de fala. A fonoaudióloga, ela vai te ensinar ferramentas para preservação da sua voz, porque o narrador, ele faz um uso muito intenso. Então, para fazer esse uso intenso, saudável e a longo prazo, ele precisa ter preparo, ele precisa conhecer técnicas que vão dar uma longevidade àquela corda vocal, aquele trabalho que ele vai fazer. Porque, com o passar do tempo, uma voz muito usada sem preparo, ela vai se desgastando, ela vai perdendo potência, ela vai perdendo até timbre, ela vai perdendo até identidade. Então, é fundamental você saber como colocar sua voz, respiração, recuperação pós-jogos, hidratação de vias aéreas e tudo mais, saber tudo isso. E a Ana Cravo, já há 6 anos, é a fonoaudióloga oficial da equipe de microfone da TNT Esportes. Ela cuida de todos nós, cuida muito bem de todos nós. Ela é do Rio de Janeiro, mas a gente aqui em São Paulo faz um acompanhamento remoto com ela e de vez em quando ela vem aqui ver a gente presencialmente para matar a saudade também. Faz um trabalho incrível. Quem quiser, fonoaudióloga, a doutora Ana Cravo, indico. E não só para profissionais da voz, para pessoas que têm problemas com fala, para crianças que precisam desenvolver ou que tenham algum tipo de deficiência. Ela trabalha também com esse pessoal. Ana Cravo, ela é craque e faz a gente aguentar o tranco. Faz a gente, por exemplo, se esgoelar no gol do Lucas e meia hora depois continuar falando num programa ao vivo. E à noite tá falando num programa ao vivo com voz, sobrevivendo à loucura. É um trabalho impecável. E além disso, boa oratória. Como você desenvolve boa oratória? Existem cursos de oratória, pessoas que são profissionais que lidam com isso, mas eu acho que você também pode, você mesmo começar, antes de investir dinheiro em algo mais sério, você também pode dar os seus primeiros passos nessa direção. Lendo bastante, leitura enriquece o vocabulário vai te dar repertório na hora que você precisar de palavras para desenvolver o raciocínio, você terá. Vai estar tudo salvo ali na sua pastinha mental, porque você leu, porque você exercitou o seu cérebro, porque você se enriqueceu, porque você adquiriu conhecimento. Leitura é fundamental, é muito importante. Ouvir muito, todo mundo, ouvir comunicadores, se espelhar em comunicadores, entender o que cada um tem de melhor em termos de estilo e tudo mais, faz diferença. Ouça bastante, todo mundo ouve todo mundo deve ouvir todo mundo. Até para você entender também quais serão seus concorrentes, para onde que o mercado está indo, o que dá certo no mercado. Aquele cara é líder de audiência, por quê? O que ele faz de diferente? Puxa vida, esse é o caminho? Então, não é para copiar, mas você vai criar sua identidade baseado do que os principais nomes, do que as principais referências sempre fizeram. Então, também ouvir é muito importante, ouvir a todos, ler e treinar e praticar. Falo muito isso para quem está querendo começar. Hoje você pode criar sua web rádio. Hoje você pode pegar, você não precisa ter um microfone como esse, um notebook, não, você pode pegar o seu celular, o seu smartphonezinho bonitinho, pegar um fone de celular, ligar a câmera e fazer uma live. Narrando um jogo de futebol ou fazendo um programa. Mas vão ter 2 pessoas, uma pessoa assistindo, ninguém assistindo. Não é a hora de se preocupar com a audiência. É hora de treinar, errar, ver onde errou, se desenvolver, praticar, para quem tem esse sonho lá na frente. Isso eu estou falando só para quem deseja trabalhar com isso. Nem sei se é o caso aqui do Fanuel. Acho que o Fanuel é mais uma curiosidade, né? Como é que a gente faz para que esse trabalho aconteça? É assim, a gente faz a nossa preparação. É muito importante também, viu, Fanuel, além de tudo que eu falei, quando você vai falar sobre um assunto, estar muito bem preparado para ele.
Não é só em jogo. Óbvio, você vai narrar um Bayern e PSG, você tem que estudar bastante sobre o jogo. O que aquele jogo representa, quais são as notícias recentes de cada time, histórico e tudo mais. Você ter ali um arsenal de informações para você não entrar perdido. Se acontecer alguma coisa, quem tá machucado, quem tá voltando, se acontecer qualquer coisa no jogo, você vai entender o porquê. Mas além disso, programa também. Você vai entrar num programa de debate, não é você chegar, sentar e falar, hoje o programa vai falar do São Paulo. Hoje o programa vai falar do Arsenal. Hoje o programa vai falar das 10 maiores contratações da história do Real Madrid. É importante você fazer uma pesquisa antes, você ler um pouco antes sobre o assunto, você se preparar para ter argumentos para o debate. Óbvio que se são temas que você já domina, para falar, por exemplo, sobre o dia a dia do São Paulo, tá? A gente tá dominando ali, a gente tá tendo contato direto com aquilo, mas é importante se informar. Sempre que você vai entrar numa discussão, num debate, você vai gravar um vídeo específico, né? Hoje eu vou, por exemplo, tô me cobrando bastante para eu falar sobre o escândalo do Barcelona. Antes de eu gravar um vídeo sobre isso, eu vou me inteirar a fundo sobre o assunto, porque dar opinião sem ter informação, para embasar a opinião, é irresponsabilidade. Então, basicamente é isso. Preparação com leitura, ouvindo, treinando e ter uma fonoaudióloga, ter profissionais que cuidem da saúde da sua voz. Também é fundamental. Beleza? Acho que a última é essa aqui, ó. Igor Dornelas. Grande Jorge. Tudo bem? Tudo bem, Igão? Uma vez o saudoso Armando Nogueira disse que um jornalista não só pode, como deve ter um time do coração. Para você, traz mais benefícios ou malefícios um narrador ou comentarista assumir publicamente o seu time de coração? Um grande abraço e tudo de bom sempre. Obrigado, Igor. Traz alguns prejuízos. Porque quando o cara quer ser babaca, tô falando do público, né? Quando tem alguém que quer ser babaca, ele vai baixar o nível na hora de te criticar. Então, assim, o cara rasteiro, o cara sujo, ele não vai te ganhar no argumento e aí ele vai te acusar de clubismo. É o clubista, é o clubista. Então, infelizmente, com esse tipo de gente, existe problema de você assumir o time. Mas eles não são maioria, eles são pequenininhos, assim, em número e em qualidade também. Eles são desse tamanho, ainda bem. O grande público, a grande parcela da audiência, desde que você exerça um trabalho honesto, ela vai saber identificar isso. Então, por exemplo, até hoje eu vejo um monte de palmeirense, nossa, mas ele narrou aquele gol do Breno Lopes na final da Libertadores daquele jeito. Eu tô impressionado. Ele é santista mesmo? Como é que ele conseguiu? Porque eu sou honesto com o meu trabalho, é só isso. Aquele é o meu trabalho. Se eu tô escalado aqui para fazer um vídeo do Santos, voltado pro torcedor do Santos, vai aflorar muitas vezes um lado torcedor. Se eu tô escalado para porque isso é natural, gente. Isso é ser humano. O jornalismo ele é uma atividade humana. Então, obviamente que as tuas percepções pessoais, muitas vezes elas vão acabar entrando na hora de dar opinião, não tem erro nenhum nisso, desde que você seja transparente com o teu público. Quando você está escalado para narrar um Palmeiras e Santos, é um pouco diferente. Você está falando para duas torcidas, você tem que contar o que está acontecendo no jogo. Você tem que vibrar com os gols dos dois times da mesma forma. Isso é ser honesto com o seu trabalho. Quando você vai fazer uma crítica a um rival, quando você vai fazer uma análise de um rival do seu time, você tem que ser honesto. Você tem que fazer uma crítica que não seja enviesada pela tua paixão clubística. Você não tem que tirar um sarro, ou você não tem que levar o teu posicionamento para o pior lado, porque você não gosta daquele clube. Isso é ser desonesto com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, com quem está te pagando o salário e com o público que está consumindo o seu produto e que também, de alguma forma, paga o seu salário. E o público percebe isso. O público enxerga o mau caráter que tem, o clubista que tem, porque eu falei do início da acusação de clubismo, é a acusação contra quem não é clubista. Isso dói, isso é chato, isso irrita. Porque para mim, uma das piores coisas que podem acontecer na minha vida, pro pessoal, pro profissional, para tudo, é ser acusado de algo que eu não fiz. É ser rotulado de uma coisa que passou longe de eu ser. Isso me estressa num nível que eu preciso parar, respirar. Então isso é chato. Isso é ruim quando acontece. Agora, o clubista de verdade tem. Bastante, inclusive. Tem clubista de vários níveis. Tem o clubista oportunista, o clubista que está só surfando numa onda, né? Que está só preocupado com a audiência. Tem o mau caráter. Esse é pior. Esse enxerga só defeitos, muitas vezes onde não tem, no clube dos outros,
porque ele quer diminuir o clube dos outros para aumentar o dele de status e de tamanho. Porque ele quer criar uma guerra midiática, ele quer usar o poder de microfone para minar instituições que rivalizem com aquela que ele gosta. Tá cheio por aí também, e com muita audiência, e com muitos seguidores, e com muitos fãs, com muitos minions, né? Tá cheio, tá cheio. Mas o público sabe separar. Tem um público que quer consumir isso. Tem um público que sabe separar e faz questão de ir no mau caráter. Tudo bem, cada um vai no que quer. Cada um faz o que quer da vida. Cada um gasta o dinheiro do jeito que quer. Cada um casa com quem quer. Cada um come a comida que quer. Cada um leva o estilo de vida que quer. Cada um corre os riscos que quer. Cada um é enganado porque quer ser. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas existe, tá? Existe e estão ganhando muito dinheiro por aí. Então, se você... Eu tinha muito esse receio no início de carreira. Hoje, da maneira como eu construí minha trajetória, eu tenho certeza que isso nunca me gerou problemas. Só com os trouxão, né? Só com os... Mas com, sei lá, 90% ou mais, isso nunca me gerou problemas porque as pessoas enxergam em mim um cara que não tá ali para defender bandeira, que não tá ali para fazer picuinha, não tá ali para amplificar crises, o cara que não tá ali de sacanagem, o cara não tá ali de maldade. Quando eu fizer uma crítica ao Palmeiras, ao Corinthians, ao São Paulo, aos rivais do Santos, nunca vai ser porque eu sou torcedor, porque eu quero ver o rival se ferrar, porque eu quero o pior pro rival. Quando o Santos estiver enfrentando um dos três e eu estiver na arquibancada ou no sofá da minha casa, eu vou estar torcendo pro Santos. Quando eu estiver trabalhando é outro papo. Quando eu estiver narrando é outra história. Se o Santos tomar uns 5-0, eu vou narrar os 5 gols do rival com o mesmo entusiasmo, porque ali eu tenho outra preocupação. Eu até digo, eu prefiro, se meu time estiver envolvido numa final, num clássico do jogo grande, eu prefiro 500 vezes tá escalado para narrar do que tá na arquibancada assistindo, no camarote ou no sofá de casa, porque eu não vou sofrer com o resultado, porque eu tenho outras preocupações ali. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu ganha-pão, é com ele que eu sustento meus filhos, é com ele que eu conecto pessoas, é uma responsabilidade até mesmo social de um comunicador. Eu tenho essa missão a cumprir, eu tenho que saber se tudo vai dar certo na transmissão, eu tenho que me preocupar como narrador de ter o controle, o comando do ritmo da transmissão, das pessoas que vão entrar, que vão chamar, com a qualidade do que vai pro ar, se a imagem que tá indo ao ar tá casada com a minha narração, se eu não tô perdendo nenhum detalhe que tá acontecendo fora do jogo, mas que eu tô ali, eu consigo perceber, eu consigo ajudar, eu consigo informar. Então eu tenho 300 coisas para me preocupar quando estou narrando, quando estou trabalhando, antes do resultado do jogo. O resultado do jogo, para mim, naquele momento, ele é totalmente secundário. Para mim, importa o resultado do trabalho. Meu time tomou 4-0, mas eu narrei o clássico e deu tudo certo, e a transmissão foi ótima, a audiência foi boa e foi tudo perfeito, a gente não errou, não teve falha, todo mundo estava bem entrosado, estava lindo o trabalho de 30, 40, 50 pessoas que estão numa transmissão. Eu vou para casa satisfeito, eu deito e durmo tranquilo no meu travesseiro. Eu enxergo ser profissional isso aí. Eu acho que conduta profissional deve ser essa. Tem gente que enxerga, tem gente que não enxerga assim. Tudo bem, eu só colho benefícios disso, porque eu sinto que isso retorna para mim em forma de reconhecimento. As pessoas percebem quem está ali na bola e quem está ali só com a trava alta para atingir a canela do adversário. Eu não trabalho desse jeito, eu pretendo não trabalhar desse jeito, e quando eu eventualmente deslizo nisso, se deslizo, eu me penitencio muito, me cobro muito para que isso nunca ocorra. É por aí que eu vejo, viu, Igor? Eu acho que todo mundo... Eu acho que o público deve amadurecer e o profissional de imprensa também. Todo mundo tem um time, todo mundo só tá nessa brincadeira porque tem um time. Graças a Deus a gente foi orientado, a gente cresceu torcendo por um time. É por isso que a gente ama tanto futebol e é por isso que a gente sustenta as nossas famílias com futebol. Então eu acho que o público deveria entender isso de uma maneira melhor. Hoje eu acho que entende melhor. Eu tenho essa tese. Hoje... é mais fácil você assumir o seu time do coração, é mais fácil isso ser compreendido pelo público do que você dizer em quem vota. Hoje nós estamos nesse pé, mas ainda assim dá uma ou outra dor de cabeça, que eu vejo por aí. Comigo não, viu, Igão? Tirando os trouxão, comigo não. Comigo sempre, eu vou ao Morumbi, eu vou ao Allianz Parque, eu vou a Itaquera e, cara, sou carinhosamente recebido por todo mundo, assim, quando faço as transmissões do Campeonato Paulista. Mas carinhosamente, eu nunca escutei uma gracinha, eu nunca escutei uma provocação, um xingamento, absolutamente nada. Pelo contrário, isso me dá uma sensação de que, né, tô retornando coisas boas para quem tenta fazer o melhor na sua profissão. Que bom que continue assim, viu, Igor? E que a galera entenda que todo mundo tem um time para torcer e a gente deve respeitar isso e entender isso.
Caraca, 34 minutos de vídeo, que loucura, o vídeo ficou gigante, mas ficou bom, acho que ficou legal, espero que você tenha curtido. Semana que vem tem mais Jorge Igor Responde, quer deixar sua pergunta? Deixa nos comentários desse vídeo aqui, para domingo a gente trocar uma outra ideia. Eu entendo que domingo é sempre um dia diferente aqui no canal, assim, a gente tem vídeos durante a semana que tem alcance muito grande, que falam de temas muito abrangentes. Domingo é feito para nossa galera mais raiz, sabe, a galera mais raizona do canal, mais raizona, que me acompanha assim há mais tempo, mais profundamente, gosta de outros temas, gosta de me ver falando de outras coisas que não futebol. Essa galera raizona é a galera que tá aqui domingo mesmo. Então, fico feliz com isso, fico feliz de fazer esse encontro semanal com vocês aqui, fugindo um pouquinho do tradicional, mesmo que a gente tenha uma audiência no domingo diferente dos outros dias da semana, mas faz parte. Aqui é pro raizão. Tá bom? Domingo que vem tem mais. Bom domingo, curta bastante com a sua família, com seus amigos, ou então sozinho aí no seu cantinho. Aproveite, descanse se você está trabalhando, bom trampo aí e juízo, sempre juízo. Tchau.